Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos para mais uma noite de aprendizado, bem-vindos para ouvir o Evangelho, bem-vindos para aprender e compreender. Sejam bem-vindos. E para nós iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, a mensagem do livrinho Sabedoria Todo Dia diz assim para nós: há um poderoso dínamo dentro de você. Como uma usina que produz luz e força, o seu dínamo interno gera fortíssima energia de paz, esclarecimento e progresso. Basta você reconhecer que possui esse dínamo, essa capacidade para tudo melhorar em você. Um pensamento positivo, por menor que seja, faz o dínamo funcionar. E uma vez ativada, ela aumenta a energia. Quanto mais positiva é a sua mente e mais amoroso o seu coração. Creia no seu poder interno. A energia positiva que há dentro de você é a felicidade em ação. Todos nós conhecemos, sabemos o que a gente já viu ou pessoalmente ou na televisão, como funciona uma usina que produz a nossa energia. Nós temos usinas movidas pela água, eólica, aqueles cataventos que o vento produz. Então, tudo isso são forças que produzem luz. Nós também temos essa energia dentro de nós. A motivação, o pensamento, os sentimentos, a ação, a vontade produzem a força que nós precisamos para desempenhar nossas tarefas, nossas funções, para aprender, para conhecer, para buscar, para fazer. Mas nós precisamos encontrá-la dentro de nós. Ficar deitado no sofá esperando que o mundo aconteça e faça as coisas por nós, não vai acontecer. Nós precisamos ser ativos, ser positivos. Quando a gente enxerga uma perspectiva boa, as coisas se iluminam. Quando eu fico cabisbaixo, só olhando as coisas ruins, negativas, olhando a obscuridade, tudo é obstáculo. A cada manhã eu escolho como vai ser o meu dia. Eu movimento o meu dínamo, a minha energia, e eu produzo a luz ou a sombra. Cabe a cada um de nós fazer essa escolha, diariamente. Então agora, harmonizados, eu convido a todos os irmãos para que nós nos conectemos ao Deus Pai, aos espíritos de luz trabalhadores nesta casa, para que eles nos intuam, nos abençoem, para que nós possamos compreender a mensagem do Evangelho e entender que cada um de nós tem a semente divina e que cabe a nós fazermos com que ela germine, cresça e floresça. Que possamos aprender e compreender a mensagem e praticá-la. Pedimos ainda ao Pai e aos espíritos trabalhadores desta casa que intuam a Cleci, que vai trazer para nós a mensagem do Evangelho. E abençoe a cada um de nós. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Desejo uma boa noite a todos aqui presentes. O Evangelho de hoje é continuação do capítulo 27. Pedi e obtereis, itens 18 a 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores.
Então, o item 18 eu vou ler e vou comentar, assim eu vou lendo os itens e vou comentar para nós compreendermos melhor. Então, o item 18 nos diz assim: os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então aqui o Evangelho nos cita o livro Céu e Inferno, que faz parte das obras básicas da doutrina espírita. Na segunda parte ela nos traz exemplos. Então aqui eu busquei no livro para comentar com vocês ou com nós, é um aprendizado para todos nós. Quem mais, o ouvido mais perto da boca é o meu, então eu que mais escuto. Então é colocado, são vários exemplos que nós encontramos aqui. Então, se alguém tem interesse de buscar mais, na biblioteca tem o livro para ser emprestado. Então aqui nós temos exemplos de espíritos sofredores, de suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Muito interessante. Então eu busquei a do espírito sofredor, que nos fala sobre um moço. Isso aconteceu em 1863. Um rapaz rico, moço, boêmio, gozando de boa saúde, de uma situação material muito boa. Ele não tinha uma maldade, não era bom, não era mal. Mas ele faleceu em consequência de uma queda da carruagem que passeava. Ele foi invocado alguns dias depois da morte dele por um médium que indiretamente o conhecia. E ele deu várias comunicações. Então a primeira foi em 8 de março de 1863. Então, só para esclarecer, hoje não se faz mais invocação das pessoas que já partiram do plano, que morreram, que desencarnaram. Isso acontecia naquela época que aquilo ainda era um hábito, e também a partir disso foram codificadas as obras da doutrina espírita. Então o rapaz diz assim, o que desencarnou: por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente meu espírito. Inquieta-me esta certeza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Ó, que dor. Graças, meu Deus, que dor a Deus. No dia 18 de março, 10 dias depois, ele se manifestou de novo, então. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal posso me comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia esta perturbação. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim, ele pediu novamente. No dia 6 de abril, nova manifestação, sou eu que venho pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz o meu corpo, a fim de implorar ao Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, se sofro, e desse lugar, assim é preciso, e dirigir ao Senhor uma prece para que me perdoe.
vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. O médium foi até o túmulo, onde o corpo dele estava lá, e lá mesmo ele recebeu uma comunicação, isso em 11 de maio, onde ele diz assim: podeis beneficiar-me com vossas preces, não esqueçais, eu vos suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser, vejo as faltas cometidas. Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me punge. Agradeço-vos tendes vindo aqui orar por mim. Aí, em 8 de junho, ele coloca, em mais uma comunicação, ele diz: posso falar e agradeço a Deus que me o faculta. Compreendi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. Então aqui, por essa comunicação de várias vezes que esse espírito se comunicou pelo médium, podemos ver como ele foi aliviando e como ele pedia para que pudesse receber preces e como foi aliviando o sofrimento dele. Então, podemos compreender como é importante a prece por um irmão nosso. No item 19 do Evangelho, nós vem dizer o seguinte: pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Todos nós já devemos ter ouvido falar dessa crença. Ou você é bom ou você é mau. Duas opções. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos, seriam pelos sofredores. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, eram os trabalhos forçados na época de Jesus, nesse período, quando mesmo não haja mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será defesa uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões, auxiliá-lo, para aliviar-lhe o peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os sofredores, podem achar-se uma pessoa que foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizei se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado este ente querido, lhes recusaríeis um copo de água para mitigar a sede? Um bálsamo que lhe seca as chagas? Não farias por ele o que farias por um condenado ao trabalho forçado? Não lhes darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem com o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece
fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral do que nos querem bem. Então, nessa crença seria a crença, podemos usar o termo céu e inferno. Você está condenado ao mal para sempre, ou você vai para o céu, que seria salvo. E nesses dois casos, a prece seria inútil. Porque se você está condenado ao sofrimento eternamente, do que valeria a prece? Então nós não vamos questionar essa crença. Mas admitamos que as nossas preces não possam pôr fim a esse sofrimento. Mas será cristão recusar uma prece para abrandar os momentos de dor, de sofrimento? Quando nós temos um doente terminal, que sabemos que está chegando o fim a essa encarnação, nós o abandonamos, como era no tempo dos leprosos. Quando um leproso alguém surgia com uma mancha na pele, na época era isolado, abandonado. Não importava de que família ele era levado obrigatoriamente. Então, nós vamos agir assim? Se nós pensamos que alguém está condenado, se nós temos um ente querido, ele vai morrer mesmo, então deixamos ele quieto lá no hospital, pronto, para que nós vamos se envolver? A hora dele chegou. Então, seria nesse mesmo sentido. Se um ente querido nosso partiu, podemos imaginar, nenhum de nós aqui é santo. O Espírito de luz que aqui abortou, o perfeito, foi Jesus. Então, nós temos que orar. É uma prática da caridade, do amor, do querer bem, do abrandar o sofrimento. Como é importante para um ente querido nosso que está hospitalizado e ter membros da família presentes junto a ele, com um gesto de amor, de carinho, palavras confortáveis, palavras que consolam. Da mesma maneira, ocorre com os nossos irmãos que partem desse plano. Nós temos o ensinamento, o conhecimento da doutrina espírita, graças a Deus, e não concordamos com esses pensamentos, mas os respeitamos. Nós acreditamos e sabemos que as penas não são eternas, né? Elas são temporárias, durando apenas até que a alma se volte para o bem e salve seus débitos. Segundo, porque não é lógico, justo, caridoso, recusar ajuda pela prece a quem quer que seja. Não é justo isso. No item 20, o Evangelho nos coloca assim: outros se fundem numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se a adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne a penalidade futura. Essa lei, revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos tributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levem em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se sua condenação for
de tempo determinado apenas cessa uma vez expiado esse tempo, expirado. Mas quem poderá afirmar que então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? No primeiro caso, não seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem? No segundo, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que seja essa duração alguma. Então, Deus não estabelece um prazo para uma pena para nós. Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Que os decretos divinos são imutáveis. Então, nossas preces não teriam poder nenhum, se elas são imutáveis. Nós não teríamos nada que pedir a Deus, cabendo só adorá-lo. Mas, novamente, a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre isso, para termos maior compreensão das leis divinas. Nessas penas eternas, não seriam levadas em conta o arrependimento. Seria inútil querer mergulhar-se, pois estaria condenado ao mal para sempre. Se a pena fosse por um tempo pré-determinado, só sairia da pena a fim do prazo, nada importando seu arrependimento não, e as preces que ele recebeu. Sentimentos não seriam levados em conta. Aí nós podemos observar aqui na Terra as pessoas que são condenadas a uma pena para cumprirem na cadeia. Não, você tem que cumprir 10 anos. Muito bem. Ele cumpre 10 anos, mas ninguém vê se ele se melhorou ou se ele se piorou. Quantos saem da cadeia reformados? Quantos saem doutorados na maldade? Então, a lei de Deus seria tão frágil e tão inconsequente como a nossa lei? Quantos saem para o indulto do final do ano, ficam um dia fora e já estão matando pessoas e roubando? Então, se nós ficássemos assim com tempo pré-determinado, cumprindo as penas perante Deus, mas e o nosso sentimento onde estaria? Então, a partir do momento que eu me arrependo, que eu posso agir diferente, que eu busco me melhorar, eu sou amparada e assistida. Todos nós, no momento que nós fizermos uma prece e pedirmos ajuda, seremos ajudados, não importa aonde nós estivermos. As obras espíritas nos trazem esse ensinamento. Aonde nós estivermos, em qualquer situação de dor, de desamparo, de angústia, de sofrimento, de insegurança, você faz uma prece, você é amparado. Pelo auxílio, pela boa intuição, pela paz, pela resignação, pela paciência. Sempre somos amparados. Então, as penas são conforme nós agimos. Como nós agimos, as penas têm a sua durabilidade. Então, a força de vontade que nós nos empenhamos em saudá-las. Então, é aqui que interfere beneficamente a prece que nós fazemos por qualquer outro nosso irmão. O item 21 nos vem colocar que o homem sempre sofre a consequência de suas faltas. Não há só uma infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Aqui nós podemos ler reparação. Então, nada daquilo que nós fizemos de faltas
de infrações ficam sem reparação. Nós vamos ter que reparar. Então, a severidade dessa reparação, ela depende, é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminado é a duração do castigo para qualquer falta, é indeterminado, não tem um prazo fixo para que a gente fique nessa reparação, para qualquer falta. Fica subordinado ao arrependimento do culpado e o seu retorno para a senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação no mal. Dura pouco se é pronto o arrependimento. Então, nesse mesmo livro Céu e Inferno, que eu comentei agora há pouco, tem situações que tem espíritos que ficaram 400 anos na espiritualidade, sem aceitarem auxílio, ficaram no mal, no sofrimento. Por eles não aceitar, por eles não se resignar, ficaram sofrendo. No momento que a dor é tanta, que você fica tanto tempo, você busca ajuda e você é auxiliado. Então, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, nós sabemos que nós temos uma vida, mas várias encarnações. Então, eu pratico o mal, na próxima encarnação ou nessa mesma, eu vou ter que reparar. Então, se nós hoje olhamos ao nosso redor e achamos assim que Deus não é justo, pela disparidade entre nós em questão de saúde, de facilidade da vida, de riqueza material, de beleza física ou tantas outras questões, tudo está como deve ser. Tudo está como deve ser. Deus é justo. Então, e não é castigo, é reparação e aprendizado. Nós nunca podemos pensar que Deus nos está castigando. É como uma criança que, anos atrás, que hoje dificilmente alguém reprova na escola, quando uma criança não constrói aprendizagem durante um ano, ela reprova, não é castigo. É nova oportunidade de aprendizagem. E assim funciona conosco. Com todos nós temos sempre novas oportunidades de aprendizagem. De aprendermos a amar o próximo, aprendermos a perdoar, porque todos nós viemos aqui para nós evoluir. Eu não vim para salvar a Lia, eu vim para salvar a mim. Eu vim para eu melhorar. Claro, daí se constrói família, tem todo um entorno que você vai trabalhando e auxiliando, mas a principal, a função pela qual eu vim, eu me melhorar. Se eu fosse no espírito de luz, eu não precisaria estar no corpo físico. Então, que a gente tenha claro isso. Aqui continua no Evangelho, diz assim: o homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos conselhos lhe damos as luzes de que carece,
Em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei, também a sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Então, praticar a caridade, nós rezarmos, orarmos pelos espíritos sofredores que partiram daqui ou que aqui estão, é a prática da caridade, é o que Jesus nos ensinou, a prática da caridade. E tem uma situação que o Chico Xavier dizia, que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Então, o poder que as mães têm, independente se o filho está aqui encarnado ou desencarnado, o poder das mães é extraordinário, de rezarmos por os nossos queridos para que sejam amparados. Não é que a lei vai ser derrogada, a lei de Deus está ali, mas eu sou intuído pelos bons espíritos, eu vou ser mais pacienciosa, mais compreensiva, eu vou ter o auxílio, a oportunidade de eu ter um pensamento melhor e buscar eu me ajudar a mim mesma. Nós não vamos conseguir mudar as leis de Deus, mas nós conseguimos auxiliar para que aquele nosso irmão haja de uma maneira diferente. Ali está o poder da prece. Então, como eu já coloquei, ninguém foge da responsabilidade dos seus atos. Ninguém foge da responsabilidade. Mas também nós não podemos, assim, querer agora olhar para o lado e julgar. Não nos compete. A doutrina espírita não tem assim, tu fez isso, tu vai pagar aqui. Não, isso não existe, cada caso é um caso. E nós, na nossa pequenez e na nossa ignorância, nós jamais podemos querer ter o entendimento de dizer por que a pessoa está numa situação assim ou aquela. Muitos vêm na sua humildade com uma prova. Como eu vou agir nessa situação? Então eu peço isso como prova, para ver se eu já estou ao nível de passar uma encarnação numa dificuldade maior ou numa extrema pobreza. São provas, nem tudo é acerto de contas que eu estou fazendo, é reparação. Nós somos sempre muito rápidos em querer julgar. Então, como nós falamos sempre aqui, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Nós já começamos a colher nesta vida e seguiremos colhendo na próxima. Então, que nós nos preocupemos sempre com o nosso plantio. Nós estamos preparando o amanhã, aqui na Terra e na próxima encarnação. Então, quando a gente passa a ter esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, é como abrir uma claridade na nossa frente. Eu não preciso ter medo da próxima encarnação. Ai, quando eu voltar aqui de novo. Todos nós somos imperfeitos. Mas eu hoje estou preparando o meu amanhã. E nós sabemos que Deus é nosso Pai amoroso. No tempo de Moisés, Deus era uma pessoa muito, não digo vingativa, mas muito brava, enérgica. Jesus foi o primeiro que chamou Deus de Pai. Deus é nosso Pai amoroso. É como nós pais, quando um filho nosso, ainda ignorante, no sentido de não conhecer, de estar-se na infância, na adolescência, eles cometem erros, a gente vai auxiliando. Nós, pais humanos, cheios de defeitos, temos compreensão de que isso é passageiro, que é um período, faz parte do crescimento. Agora imagina Deus, que é a perfeição suprema, não vai compreender a nossa fragilidade. Então nós sempre somos amparados quando nós pedimos para nós e principalmente pelos nossos entes queridos, que já partiram, como eu li nesse exemplo no começo, desse rapaz nas suas manifestações, de como as preces foram importantes para ele. Como as preces foram importantes. Então,
que a gente possa refletir sobre isso, em vez de nós pedirmos a Deus que mude as suas leis, que nós nos tornemos instrumento da execução da lei da caridade, do amor, que nós possamos fazer a nossa prece em prol dos outros. Então, a prece é tão importante que aqui na casa, no fundo, nós temos uma caixinha onde se coloca os nomes dos entes queridos encarnados ou os que já partiram desta vida, para que possam, em todas as orações que nós fazemos, todos os trabalhos da casa, nós sempre pedimos prece por aqueles cujos nomes estão na caixinha. De tão importante é a prece pelo nosso irmão. Da mesma maneira como nós sabemos que tem pessoas que oram por nós oramos pelos que partiram e pelos que aqui estão, que precisam de ajuda. Porque ninguém aqui é tão poderoso que não necessite de uma prece. E também ninguém é tão pobre que não possa fazer uma prece por alguém. Eu posso não poder falar, mas eu posso fazer a minha prece em pensamento, não precisa ser em voz alta. Então, que a gente possa refletir sobre a importância da prece pelos nossos irmãos necessitados, pelos espíritos sofredores, que acreditamos que todos nós, quando nós partirmos daqui, vamos ficar um pouco confusos até nós localizarmos. Porque da maneira como nós estamos aqui, nós só passamos para o outro lado, ficamos sem o corpo físico, mas continuamos da mesma maneira. Não é porque eu vou morrer que eu vou virar santo, de maneira nenhuma. É como trocar de roupa, só isso. Por isso que é tão importante nós nos autoavaliarmos, nós nos conhecermos e buscarmos nos tornar melhores cada dia. Essa é a nossa tarefa, que a gente chama de reforma íntima. Buscar nos melhorar. E para que eu me melhore, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer o que não está perfeito em mim, o que eu tenho que me melhorar. Isso é um trabalho lento, dia após dia. Ninguém consegue fazer essa mudança de uma hora para outra, mas que a gente se conscientize disso. Então, que Deus abençoe todos nós aqui, espero que tenham compreendido o ensinamento da noite. Que assim seja. Sim. Então, nós agradecemos a Clecim por nos trazer essa mensagem da importância da prece, e principalmente a prece pelo sofredor. Mas aí nós podemos nos perguntar, quem é um espírito sofredor? Ele fala aqui dos doentes, daqueles que estão com uma doença terminal ou na prisão, enfim. O sofrimento, ele também tem uma maneira, ai, como eu sofro. Será que se eu olhar para o lado, eu não vou ver pessoas que sofrem mais do que eu? O sofrimento também é uma maneira de ver as situações. Então, muitas vezes nós nos vitimizamos e nos sentimos sofredores, quando na verdade não somos sofredores. Deus nos educa de uma maneira tão amorosa, que é lamentável que a gente reclame tanto das situações da nossa vida. E uma frase que eu quero repetir, que a Cleci leu e que ela é fundamental. O Espiritismo vem criar ou derrubar, melhor dizendo, algumas barreiras e nos esclarecendo situações como a morte não existe, é só esse corpo que morre. Uma outra situação que talvez seja um dos ensinamentos que mais conforta e mais assusta. Tudo depende de mim. E quando eu falo isso, é meio assustador, porque eu não posso mais culpar o meu vizinho, a minha família, o meu irmão. Eu sou o responsável. O plantio e a colheita que a Cleci falou, e aqui diz, o homem é o árbitro de sua própria sorte. Eu faço as minhas escolhas. Se eu tenho que passar por uma situação, eu posso bem ou mal sofrer. A escolha é minha. Então, entendendo essa importância,
de fazer uma prece pelo outro, porque quando eu rezo pelo outro, eu sou a primeira beneficiada. Então vamos orar, rezar, fazer prece, use o nome que quiser, mas faça. E como rezar? Como orar? Nós vamos ver isso na primeira segunda-feira de maio, a maneira de orar. Então a gente vai entender que a importância, quanto é importante rezar e como rezar. Mas isso é cenas para os próximos capítulos. Então agora que nós entendemos o quão importante é rezar e fazer uma prece, eu convido a todos então, para nós fazermos a prece final. Quem quiser pode fechar os olhos, intuir aquele irmão, aquela pessoa que nós temos no nosso pensamento, no nosso sentimento, e vamos fazer uma prece por essas pessoas, por nós e por todos, pedindo ao Pai que nos faça compreender todos os acontecimentos do nosso dia, que possamos fazer uma análise, se é sofrimento ou se é conhecimento. Se estamos sendo punidos ou educados. Olhemos ao nosso redor, ao nosso irmão, e vejamos se trocaríamos os nossos problemas pelo dele. Pensemos com humildade e reconheçamos que somos os primeiros que mais precisam da prece. Peçamos que Deus nos dê força, nos fortaleça para olharmos as situações do nosso dia a dia de uma outra maneira. Não nos vejamos como pessoas sofredoras, mas como pessoas merecedoras de uma mudança. E façamos essa mudança em nós. Te pedimos ainda, Senhor, que abençoai e amparai a todos os irmãos cujo nome estão na caixinha na entrada desta casa. Que o nome colocado lá, com toda a intenção, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, essa pessoa receba a tua bênção, a tua proteção e tudo aquilo que eles necessitam. Te pedimos em prece também, Senhor, por todos os trabalhadores desta casa, que sigamos firmes e unidos no trabalho na tua seara. Pedimos ainda, Senhor, por cada uma das pessoas presentes aqui e todas aquelas que trouxeram no pensamento. Que as pessoas sejam iluminadas na compreensão da tua mensagem. E por fim, Senhor, nós te agradecemos pelas oportunidades de aprender e compreender. Ficai conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.